Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Pó de Pedra podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. É uma honra muito grande te receber aqui, saber que você está aí acompanhando a gente do nosso ladinho aqui para assistir mais um programa que a gente tem feito ao longo de todo esse ano de 2025, com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração, para você que está aí assistindo a gente. Afinal de contas, nós fazemos esse programa, nós registramos todos esses bate-papos aqui para que esse assunto, para que esse tema chegue até você. E eu já agradeço de coração a todos os nossos ouvintes, a nossa audiência, que ao longo do mês de novembro agora registrou um pico gigante, a maior audiência histórica do Pó de Pedra em novembro de 2025. Dezembro agora também o pau tá quebrando de quina, apesar de ter vários feriados aí de final de ano aí de dezembro e de 25 de dezembro, Natal, virada de ano, mas a gente está aqui todos os dias de segunda a sexta, eventualmente também aos fins de semana. E a gente inaugurou agora também o nosso canal de corte, né, Orlandinho? O canal de corte tá bombando, né? Tá bombando aí, Primo. Já te convido para você seguir o Pó de Pedra podcast, que é esse que você tá aqui agora, mas também o canal de cortes, Pó de Pedra Corte. É só isso, Pó de Pedra Corte, no singular, Pó de Pedra Corte. E você vai acessar os nossos cortes, os melhores cortes aqui do canal, com assuntos relevantes, sempre trazendo pessoas aqui com muito conhecimento, com muita capacidade de aprimorar aí o seu saber aí, aquilo que você precisa conhecer, em especial o setor da pedra. Eu fico muito feliz quando a gente grava aqui com a galera da pedra, porque afinal de contas o programa chama Pó de Pedra porque o nosso interesse, o nosso intento aqui é promover o setor de pedras naturais, de rochas ornamentais. Então, se é a primeira vez que você está chegando, mais uma vez, bem-vindo. Já curta o nosso canal, siga aqui, siga, ative o sininho para quando tiver novos episódios você acessar aqui com a gente. É muito rápido, é um movimento simples que você faz. Se você tiver no celular, você seguir, curtir. Curta, comente, compartilhe, interaja com o nosso conteúdo. Bom, o programa de hoje, eu estou com ela, essa belíssima engenheira de Minas aqui, pessoa profissional, gabaritada, ela que conhece bem aí de engenharia de Minas, aí tá nas pedreiras, tá aí rodando o Brasil aí, onde tem pedra. A Julieta Calegari e o esposo dela estão lá para trabalhar com toda essa parte de planejamento, planejar a sua extração, a sua lavra, mas também certificar que a documentação está tudo em dia, tudo ok, que os processos estão obedecendo o que a ANM, né, coloca. E hoje a gente trouxe uma pauta relevante, a gente vai falar sobre muitos temas aqui, mas em especial, quero abrir uma pedreira. Como fazer? Tá interessado? Você já viu aquela pedra que você fica olhando para ela assim, pô, isso aqui tem valor comercial? Isso aqui vale alguma coisa? Será que tem ouro aqui? Será que tem, agora tá na moda falar que tem, como é que é, lítio? Tem lítio aqui na minha terra? Tem pedra ornamental? Tem rocha? Tem mármore e granito aqui? Então, todas essas dúvidas serão sanadas no programa de hoje. Você não pode perder, assistir esse programa até o final. Vai sair daqui com muito mais conhecimento do que antes, não é não, o Orlandinho? Falou, tá dito, comandante. Muito bem. Orlandinho ali nas picapes, a nossa querida engenheira de Minas, ela que é especialista no direito da mineração, a engenheira Julieta Calegari. Tudo bem, Julieta? Tudo bem, Bruno. Olá, pessoal. Quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar aqui. Quando eu fiquei sabendo do podcast, eu achei a ideia muito legal. Mostrei na hora pro meu marido, eu falei, olha que legal, fizeram um podcast, né? O pessoal da pedra, da rocha ornamental, rocha de revestimento. Então, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. E eu quero aproveitar, posso já te dar o presente? Ah, você tem um presente para mim? Mas é uma lembrancinha, tá? Poxa, eu fico feliz, ó. Esse ano eu vou fazer... Aí, ó. Essa aqui é a agenda lá da nossa empresa. Então, tem uma empresa de Nossa consultoria e a gente trouxe aí a agenda. A grande Pra você agenda planejar aqui. seu 2026. Tem Ó. gente que ainda é do papel. Urb Minas, olha, ó. Urb Minas. Muito legal, cara. E pra adoçar a vida aí, um Nossa. panetone nessa época de Natal. Rapaz, é o melhor programa, hein, Orlandinho? Você tem que arrumar uns convidados desses pra vir aqui, rapaz. Ó, Convidar final ela Mas é de uma mais, hein, Bruno? lembrança Ó, só.
Não, isso aqui vale mais do que dinheiro. Vou convidar ela uma vez por semana. Ah, meu irmão, olha só. Ser bem tratado é bom demais, né? O valor de ser bem tratado é diferente. Não precisava se incomodar, claro que não. Mas ao mesmo tempo, eu reconheço aquelas pessoas que querem a gente bem, tratam a gente bem, que a gente faz com muito carinho essa divulgação aqui, ó. Um trufado, olha que coisa linda. Eu vou deixar aqui, ó. Da Cacau Show, rapaz, o negócio é diferente. Não precisava se incomodar, a Julieta, como é o nome? Imagina. Iago. A Julieta e o Iago da Urb Minas. Agora eu vou contar um segredo, né? 2025 tá acabando, ó. Eu fiquei o ano de 2025 inteiro com a agenda do David Ataíde, Davi Ataíde, a quem eu mando um abraço, que também é advogado na área da mineração. Ele me deu essa agenda, ela fica aqui. Inclusive, Bruno, a Julieta conhece o Vitor, né? É. O Vitor esteve aqui com a gente, conheço, né? Já é o Vitor Ataíde esteve aqui conosco. E eu usei. Tem algumas pessoas que criticam, falam, Bruno, é feio essa agenda aí, mas eu não tenho jeito. Eu não sei trabalhar sem ficar rabiscando. Eu também gosto do papel. Eu sou desses. E a Urb Minas, eu vou deixar com muito carinho aqui, vai me acompanhar em 2026. Não se lembrar da gente. Não tenha dúvida. Tá aqui, tá guardado. Uma equipe bonita, bastante gente trabalhando, hein, rapaz? A mulherada bonita. A Elaine tá lá com vocês? Elaine, você conhece a Elaine? Elaine se formou comigo. Que legal, ela trabalha com a gente. Que legal. Ela trabalhou muitos anos na BRK, antes de ser Isso, BRK. trabalhou na BRK, ela tá lá trabalhando com a gente. Já tem alguns anos. Elaine. Manda um beijão pra Elaine. Um beijo, Elaine, e toda a equipe da Urb Minas também. Tem que mandar um abraço pra todo mundo. Agora o resto da galera aqui eu não conheço, não. Tem um emo aqui? Esse rapaz é emo? Esse menino aqui? Acho que não. Como é o nome dele? Esse é o Rafael. Grande Rafael! Achei que você fosse emo. Mas tem um roqueiro aqui, você aqui é metaleiro. Olha, talvez eu seja mais roqueira que ele, viu? Grande Julieta, time bonito aqui. Um abraço a toda a equipe da Urb Minas, pessoal. ao Igor e companhia. Bom, vai ficar aqui guardadinho que eu vou usar em 2026. Julieta, a gente sabe que o Brasil demorou muito em modernizar muita coisa, né? O processo de extração da pedra, na verdade, se a gente for comparar em termos históricos, ele é novo no Brasil, né? Sim. A gente comparando aí, por exemplo, com a história da Itália, por exemplo, que com as pedreiras de Carrara, né? Com a Turquia, com as pedreiras de Travertino, né? E outros lugares aí, próprio Egito, Marrocos, Índia. A extração mineral no Brasil, ela é relativamente nova, né? Ela começou a ganhar algum ar de industrialização na segunda metade do século passado, né? Vamos botar assim, na pior das hipóteses, tem um século, né? Mas eu tenho recebido convidados aqui, né? A gente tem um quadro que a gente chama de Pioneiros da Pedra, a gente tem conseguido trazer a galera mais das antigas para falar. Legal. Então a gente sabe que muita coisa, assim, a industrialização mesmo na pedra, no jeito que é um pouco parecido com o que a gente tem hoje, começou nos anos 80, né? Nos anos 90, nos anos 2000, e nos anos 2010 para frente mudou radicalmente com os tiares a fio e etc. E isso vale não só para o processo da indústria, mas também da extração, né? Dito isso, a gente sabe que na indústria, por exemplo, as leis ambientais, até nos anos 90, quando eu era criança, talvez você também, você andava em Cachoeiro, você via um monte de poço, né, de lama abrasiva. Né? Muito comum. Era muito comum, né? Onde você ia, tinha aquele poço, às vezes caía cachorro naqueles poços, morria afogado lá, né, nos poços. Para quem não sabe, quem não é de Cachoeiro, o pessoal gera um resíduo chamado lama abrasiva, e aí o pessoal simplesmente abria os poços do lado das indústrias e ficava enchendo aquilo de lama ali. E aquilo era uma massa, tipo uma areia movediça, né? É uma massa, tipo uma massa de cimento, de argamassa, e ficava ali. Nem reaproveitava a água, nem reaproveitava o tratamento dos sólidos, né? Abrasivos. E por fim, hoje, a gente sabe que é quase impossível você ter uma indústria num lugar aqui sem sofrer uma fiscalização, sem ter que se adequar, sem ter que ter o tratamento dos resíduos adequados. Na pedreira, muitas pedreiras ainda são extraídas de maneira, às vezes, clandestina, porque às vezes está num lugar muito longínquo, um lugar que você não tem. Você acredita que evoluiu a fiscalização e a maneira de se operar uma jazida de pedra natural
ao longo desses anos? Está acompanhando a evolução que está chegando na indústria? Está chegando nas pedreiras também? Com certeza, Bruno. Você citou aí, né, nos anos 80, anos 90, eu estava conversando aqui com o Orlando e com o Jorge mais cedo, e o meu pai, ele já é falecido, fez 21 anos que ele faleceu, mas ele foi minerador. Então, ele foi um dos pioneiros, inclusive, no norte do estado, a ter pedreira, trabalhar com os amarelos na época, né? E eu lembro que naquela época... Eu lembro, assim, eu era criança, né? Eu sou de 90, mas o que eu sei de conversar com pessoas mais antigas, os pioneiros e pessoas mais antigas mesmo, né? É que naquela época era mais comum as pessoas trabalharem, às vezes, sem a devida documentação e porque também não tinha muito acesso à informação. Então, hoje, eu, por exemplo, desenvolvo também um trabalho na internet falando dessa parte de processo minerário, de direito da mineração, para trazer um pouco, né, esse conhecimento para as pessoas que muitas vezes querem começar, não sabem por onde começar. E antes, além dessa questão tecnológica da extração, não se tinha também tanto conhecimento e tanta orientação e nem tinha profissionais assim disponíveis para licenciar, por exemplo, o empreendimento. Então, eu vejo, né, a gente pode constatar que houve sim essa evolução também na parte da extração, tanto na parte de tecnologia como na parte também de regulação, de regularização, né? A palavra melhor é essa. Eu quero dizer o seguinte, na verdade, quando a gente fala aqui anos 80, anos 90... Primeiro que você não tinha tecnologia, você não tinha um GPS lá, um satélite que ficava filmando em tempo quase que real a sua pedreira, né? Não tinha drone para fiscalizar, não tinha estrutura de mapeamento geodésico, né? A coisa era, né, cartográfica ainda, a coisa era, não tinha a evolução. E a própria legislação também, ela era muito incipiente, né, nos anos atrás, quando a exploração mineral estava estabelecendo. Hoje, a gente tem um ordenamento jurídico sobre os minerários brasileiros, se tratando de um produto estratégico para o país, né, os minérios do Brasil, né. Hoje você tem um grupo de ferramentas todo estruturado, até a mesma questão fiscal, né? Sim, com certeza. Antigamente era comum se roubar bloco nas pedreiras, se extraviar bloco. Não que não seja, não que não aconteça, por incrível que pareça ainda acontece, mas hoje com a fiscalização bem mais acirrada, hoje o bloco já sai de lá com a nota fiscal, já sai com peso, com a pesagem, com toda... Tem até a nota de nascimento do bloco também, né? Você gerou o bloco, você já tem que ter aquela nota antes dele ser vendido. Exatamente. Então, dito isso, o trabalho que você tem se debruçado ao longo da sua carreira passa por isso também? De adequar essas pedreiras a essa nova realidade? Com certeza. O nosso principal trabalho que a gente oferece, né, na nossa empresa hoje, que é a empresa de consultoria, é de fato licenciar, regularizar. Regularizar a gente usa geralmente para quem está operando irregular e você vai e regulariza, né? Mas assim, o ideal, o indicado é você já começar a trabalhar já com as suas licenças, principalmente, né, com relação a ANM e órgão ambiental. Então, quando a gente fala assim, um empreendimento de mineração, ou até uma serraria também, né? Um empreendimento. Quando é mineração, você tem que ter o registro, o processo lá na ANM e um documento que autorize a lavra, porque é comum, às vezes a pessoa tem costuma-se utilizar o termo registro, né? Eu tenho o registro na ANM, que é o processo, mas ele tem aquele alvará de pesquisa, mas aí a pessoa às vezes não sabe que precisa da guia de utilização, por exemplo, para realizar a extração. Então não é só ter o processo lá na ANM. O cara acha que só protocolar já pode ir lá mexer na terra. Isso aí, não. Você tem que ter uma guia de utilização, ou mais para frente, aí, no caso, uma concessão de lavra, ou dependendo do regime, o regime de licenciamento. A gente pode entrar depois em alguns detalhes, né, se você quiser, nos regimes de aproveitamento das substâncias. Então, precisa ter essa documentação ali mínima, digamos assim, para você trabalhar. Com relação à fiscalização, foi muito interessante que você trouxe a questão das imagens, não só de drone, mas uma informação que muitas pessoas não sabem é que as pessoas estão acostumadas a ver imagem de satélite do Google. Eu abro lá o Google Earth e vejo lá a imagem.
Só que aquela pessoa, por exemplo, você está olhando uma área, aí você vai lá no Google e olha, aí você vai ver a última imagem, por exemplo, é de 2023. E aí, algumas pessoas não sabem que não é só porque não existe uma imagem no Google Earth que não tem a imagem de satélite. Então, o que o Google faz? Ele compra imagens e disponibiliza lá, no aplicativo dele, lá no programa dele, né? Mas, por exemplo, os órgãos, eles não utilizam só as imagens do Google Earth, eles utilizam imagens de outros satélites. Então, às vezes a pessoa olha e fala assim, aqui no Google a última imagem é de 2023, mas o órgão está tendo acesso à imagem, por exemplo, de 2025, porque ele conseguiu adquirir essa imagem de outros satélites, né? Então, você estava falando antes, né, com relação à fiscalização, a questão de imagem, então a fiscalização ela não vai entrar somente na questão dos sistemas, de você declarar as informações para o órgão, mas também nessa questão cartográfica, né? Digamos assim, nessa questão de imagens de satélite, por exemplo, que hoje evoluiu muito. Então, antes, se alguém, é um lugar muito longe e tal, que às vezes o técnico não vai lá. De fato, às vezes a ANM às vezes não tem nem pessoal, né, para fazer fiscalização. Às vezes o técnico não vai lá, o técnico da agência. Mas a agência consegue ter acesso a informações sem necessariamente estar em loco. Como, por exemplo, através dessas outras imagens de satélite, entendeu? Então, antes... não tinha, né, muito acesso, então as pessoas também não tinham muita informação, a agência também não tinha muito acesso ao que estava acontecendo em campo, e hoje esse cenário mudou assim, radicalmente. E só tende a aumentar, né? A tecnologia avança aí a passos largos, então eu entendo que isso só tende a se intensificar. Essa fiscalização e esse controle do governo mesmo, entendeu? Mesmo porque os bens minerais são propriedade da União, então o governo ele tem o quinhão dele ali. Então, se você está extraindo, primeiro que você não pode extrair ilegal, né? E se você está extraindo... São multas pesadíssimas, né? Pesadíssimas, né? Entra processo criminal, processo civil e tal, se você, né, faz a lavra ilegal. E o governo, ele está interessado na parte dele ali. Então, qual que é a minha parte aqui, né? Então, quando você entra também, assim, na parte de arrecadação, o governo tende a trabalhar de maneira, às vezes, mais efetiva. Agora, Julieta, eu queria sair um pouco dessa linha que nós entramos aqui, muito juridiquês, bota medo, cara, meu Deus, eu vou abrir uma pedreira. Eu quero ir para... Mas para isso que tem a gente, para regularizar. Não esquenta a cabeça não, meu irmão, é igual tomar injeção, você chegar lá só sente a pingadinha. Julieta, vamos, né, a gente tem um lema aqui, você sabe qual é o nosso lema? Qual que é o Falar lema? de pedra ficou mais leve. Ótimo. Então nós vamos falar de maneira mais leve aqui. Vamos falar da alegria. Aquela alegria do cara descobrir uma pedra valiosa aqui, né? Uma pedra que tem valor comercial, né? No granito, um quartzito lindíssimo, né? Um negócio fantástico. E vou ganhar dinheiro. Meu Deus, que legal. Na minha pedra aí, às vezes tinha aquele morro que tá lá há muito tempo. Aí o cara se empolga ali, o cara que não é do ramo, ou o cara que é do ramo mandou lá um explorador lá, minerário lá, um mateiro pesquisador ir lá, achar um beco da vida, manda a galera, tem que trazer outros, a gente fica falando só de beco aqui, estamos puxando muito saco de beco eu não gosto dessas coisas não, beco é nota 1 milhão, nosso parceiro. Julieta, vamos falar da parte boa. Como é que começa a preparação, planejamento, a estruturação de uma operação? A pedra está virgem lá. Primeira pergunta, vamos começar por aí. Você é uma engenheira de Minas, né? Você já deve ter feito isso em algum momento da carreira, né? Ir lá, né, mensurar junto com o geólogo, com as partes interessadas, como é que se vai extrair um mineral naquele material minerário ali. Aí a minha pergunta, como é que é esse planejamento? O que envolve? Vamos falar de uma maneira tranquila, prática. Como é que funciona isso? Você está falando na parte operacional mesmo ou mais na Tudo, parte de... O que você quiser falar. Você achou a pedreira lá, você é engenheiro de Minas, você já sabe o que tem que fazer. Agora vamos explicar pro mateiro lá, pro cara que tem 3 boizinhos lá, tá passando dificuldade, descobriu que tem uma pedra que tem valor comercial na área dele e ele quer explorar, enfim. Como é que é esse planejamento? O que ele tem que fazer? Bom, antes da gente falar da parte operacional em si, a primeira coisa que tem que fazer é ver se essa área está disponível.
Porque no Brasil, como eu falei antes, os bens minerais são da União e ela permite que as pessoas, né, pesquisem, façam extração e tudo mais. Então, você tem que ver se essa área está livre. Então, você procura um profissional, né, um engenheiro de minas, um geólogo, para ele consultar lá no órgão. Você vai, essa coordenada, você tem que pegar uma coordenada e consultar para ver se a área está livre. A área estando livre, aí você vai fazer o requerimento lá na ANM. Né? Primeiro passo é o requerimento. Primeiro passo. Tem limite de espaço dessa área? Tem algum limite? Tem limite por tipo de requerimento e por substância. Hoje, para rocha de revestimento, o limite são 1.000 hectares, se você vai fazer requerimento de pesquisa. Só que, eu não vou lembrar agora o ano. Limite máximo? Da área. Máximo. Por requerimento. Mas você pode fazer 10, 20. Se tiver 10.000 hectares lá, você tira. Você faz 10 10 licenças. Requerimentos. 10 licenças. Na ANM, sim, órgão ambiental, às vezes você consegue fazer uma licença ambiental só para empreendimentos ali no. Porque às próximos, vezes. É isso entendeu? que eu quero te explicar. Porque às vezes aquela pedra ali tá numa distância daqui até lá na frente, tudo certinho. Mas aí no meio tem um manancial ali. Já não pode extrair perto do manancial. Não é isso? Isso aí. Aí tem a parte. Porque a mineração é uma atividade que tem uma certa complexidade, né? Então, são várias coisas que a gente tem que olhar. Então, essa parte da ANM, né, regularizar na ANM, começa com requerimento, mas tem todo o trâmite depois lá do processo minerário. E tem também, aí tem a parte fundiária, se você não for dono da terra, você vai ter que procurar o dono da terra, ver como é que está aquela documentação ali também, para você fazer aquele contrato com o dono da terra, né, para você fazer a pesquisa e depois a futura extração. E também tem a parte ambiental. E aí você vai fazer os estudos ambientais, se é reserva legal, se é uma APP, no caso, né, você falou do manancial, se tem uma área de APP, que às vezes você até consegue, mas assim, a gente tem que analisar todo o contexto, né? Então, são vários estudos que a gente tem que fazer. Isso é muito custoso, Julieta? Acho que a gente poderia falar em ordem de grandeza, né? Sim. Dezenas de milhares. Então, você não vai conseguir... eu quero regularizar uma pedreira hoje com R$5.000. Você não consegue, entendeu? Porque tem taxas do órgão, tem um serviço do profissional. É de 10 a 1 milhão. Não, 1 milhão não chega a 1 milhão, não. Tem que ser uma mina muito grande, assim, num lugar muito difícil de iniciar, mas mesmo assim não chega. Mas assim, olha, eu vou chutar por alto, assim, tá? Mas eu acredito aí que em termos de documentação, de 30 a 50 mil reais, eu imagino, dependendo do local, da taxa do órgão. Talvez das você visitas que você tem que fazer lá, às vezes exatamente. envolve avião, às vezes envolve... Se você... Isso a parte no órgão, né? A parte de documentação. Fora isso, tem a parte da pesquisa mineral. Uma coisa interessante é que o setor de rochas ornamentais ele ainda não tem essa parte de pesquisa mineral muito forte como tem nos outros minerais. Então, o que geralmente se faz hoje? A pessoa vai lá, faz uma detonação rasa, que é o nome técnico que a gente dá para fogo, né? Uma detonação rasa, vê a cara do material, né? Tá bonito. Tá legal. Bonito. Eu acho que, né? E rocha ornamental tem muito o feeling também, né? Assim. Mas não tem muito desenvolvida a parte de pesquisa especificamente para rocha ornamental. Então, quando você vai para outros bens minerais, existe um trabalho de sondagem maior, entendeu? Coisa que para rocha ornamental não tem ainda. E eu acho que uma área, essa parte de pesquisa é uma área que pode ser desenvolvida, pode ser mais desenvolvida nessa área nossa de rocha ornamental, entendeu? Então não é comum, o cara vai lá, porque existe um custo muito alto de você fazer o trabalho de pesquisa, né? O trabalho de pesquisa, você colocar uma sonda, às vezes um lugar muito longe, então às vezes você tem que abrir acesso, você tem que levar água para o cara fazer sondagem, então assim, não é fácil. Então... A parte da água é muito difícil também, né? Muito difícil. Então, já acompanhei assim, trabalhos de sondagem que era muito difícil você conseguir uma água. Então, você tinha que, às vezes, pegar na cidade, levar com bombona, sabe? Para você conseguir fazer a sondagem. Então, de fato... Então, o que eu percebo é que se a empresa ela tem condições de fazer um investimento maior em sondagem, a gente recomenda para que conheça melhor o material antes de gastar esse dinheiro aí com a documentação, né? Então, se a documentação do dono da terra estiver certinha, ok, geralmente não está. Dependendo da localização que você está,
você vai ter problemas ali fundiários, né? Com documentação de terra. Então, você também, às vezes, gasta um dinheiro a mais com aquilo ali. Então, se conhecer melhor a rocha antes de você partir para essa parte de gastar com a questão de documentação, é interessante também, coisa que o setor não faz muito, né? Pelo menos as empresas que eu conheço e tal não costumam investir tanto assim em pesquisa mineral. Investe o mínimo para ele ver talvez ali a continuidade daquele corpo, né? Principalmente quando a gente vai falar assim de cristal, né? Então não é comum corpos com muito volume. Então, às vezes, a pessoa acha um cristal que é um material com muito valor agregado, mas você tem que ver minimamente se aquele corpo tem uma continuidade ali, porque às vezes não vale a pena você ter todo um custo para você iniciar uma operação, para você levar equipamento, que é muito caro, né? Às vezes o lugar que você está, para você colocar um equipamento lá, para você regularizar, para você tirar ali 2, 3 blocos, né? Quando você consegue tirar. Então, essa parte de pesquisa, você falou assim, o que fazer antes, né? Tô pegando esse gancho aí do que fazer antes. Então, o recomendado é que se faça uma pesquisa, agora já entrando na parte da geologia um pouco, para você conhecer melhor aquela rocha ali, antes de você sair investindo com um documento ou com equipamento e tudo mais. Geralmente, por causa dessa falta de estrutura, é muito difícil para o cara que não tem a expertise do negócio iniciar uma operação, né? Afora os custeios com maquinário, tem toda uma questão de planejamento que é muito severa, né? Muitos param por aí, né? Por exemplo, você falou de conhecer a rocha, aí envolve o geólogo, né? O geólogo, para mensurar qual é a capacidade econômica daquela rocha. Você vai fazer um investimento de X, aquele investimento se paga? Você tem volume mensal que suplanta o investimento que você vai fazer? Isso é uma. Aí entra o engenheiro de Minas. Como você vai planejar cortar aquela rocha? A operação. De que maneira você vai montar essa operação? Você tem algumas experiências com isso, Julieta? Em que sentido você fala de... Acabei de falar, de você planejar, chegar a pegar uma pedreira lá e você olhar, não, vamos tirar o corte aqui, vamos montar as bancadas aqui, fazer as bancadas, vamos tirar bloco de tanto por tanto, daqui dá para fazer uma mesa, eu esqueci o nome agora, a gente chamava de bancada mesmo, né? São as bancadas, né? Os níveis, a prancha e tal. As bancadas, o nome técnico quando bancada, tem níveis, bancada, exatamente. Como é que funciona isso? Então, no setor hoje a gente não tem muito esse planejamento, né? Vai na cabeçada mesmo, né? Vai o cara que entende um pouquinho, vai lá. Experiência. Então, eu trabalhei, antes de ter minha empresa de consultoria, eu trabalhei numa empresa do setor que tinha várias pedreiras e o dono da empresa na época que tinha essa expertise. Então, às vezes, você começa fazendo um corte, né? E aí você vai vendo, a gente fala cara da pedra, né? E aí, a partir disso, você vai direcionando ali o seu corte, porque tem a questão da estética. Então, é diferente de outros bens minerais que você vê, por exemplo, tô trabalhando com minério metálico, eu trabalho com teor. Eu faço vários furos de sondagem, eu modelo aquele corpo ali com base nos teores, e aí eu consigo fazer melhor esse planejamento. Na rocha ornamental, por não ter tanto esse trabalho de pesquisa prévio, é mais uma coisa... estética. Estética, e que a pessoa, e que o minerador ali, ele vai desenvolvendo conforme a lavra dele avança, né? Então, essa questão estética pega muito, né? Como todo mundo sabe, nesse setor. É diferente, o setor de rocha ornamental, eu sou de Cachoeiro, mas eu me formei em Minas Gerais, na Federal de Ouro Preto. E lá, quando você falava de rocha ornamental, é outro mundo para eles, assim, sabe? Eu sei. Né? Então, e de fato, para quem está acostumado com, né, outros tipos de lavra... Embarcação em tonelada, você vai falar em metro cúbico, é diferente. Até isso é diferente, até a medida, né, a unidade de medida é diferente. Aqui, Julieta, você sabe a primeira vez que eu fiquei espantado com uma pedreira? Vou te falar, eu trabalhava... na Granasa. Na verdade, eu trabalhava na Marmocil, que era do grupo Granasa, mas era o grupo, né? Do seu alemão, Frederico Robson. Na época, bicho, que ano foi isso? Acho que 2003, 2004. Tava no auge do amarelo veneziano, lá de Nova Venécia. E eu trabalhava em Cariacica, né? Lá na Marmocil.
E aí eu tinha que fazer algum trabalho lá em Nova Venécia. Aí o Jaime Silveira, que era meu gerente na época, me levou. Fui algumas vezes lá, tinha que fazer um ajuste de sistema, a gente trabalhava com SAP, com SAP na época. Aí fui para Nova Venécia. Eu nunca tinha ido em Nova Venécia. Tinha 20 e poucos anos. Aí, cara, quando eu chego lá, que a gente pega a estrada em direção à pedreira do Amarelo Veneziano, eu assustei. De ver aquela muralha, são vários blocos, né, cercando. Porque pedreira grande, geralmente vai empilhando, vai fazendo, né, uma acomodação dos blocos lá. E quando eu vi aquela pedreira daquele tamanho, aquela estrutura e o volume que eles vendiam, era uma coisa absurdamente alta, grande, elevada. E aquilo me espantou, assim, de ver. É muito bonito você ver uma pedreira assim, redondinha, trabalhando, né? Produzindo, né? E ali era uma rocha. Você não tinha muitas intercorrências. Era uma rocha, você fazia as bancadas grandonas. Aí eu fui lá na pedreira para ver algum movimento que eu não lembro o quê. E depois eu voltei. Mas é bonito de ver, né, velho? Aí fui lá algumas vezes. Calor pra caramba também. Nossa, Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes pedreiras, né? As pedreiras ao norte do estado. Qual que você já foi? A maior pedreira de rocha ornamental, eu acho que foram as pedreiras da Guidoni, lá no norte do estado. Do amarelo deles lá, né? É. Amarelo, qual que é? Ornamental. Ornamental. É gigante lá? Lá é muito grande. Agora amarelo tá vendendo menos, né? Não sei a última vez que eu tive lá já tem algum tempo. Agora, realmente, eu acho que a operação não tá... Deu uma diminuída, né? Amarelo não tá no auge do mercado. Tinha que fazer alguma coisa aí pra voltar, porque é muito bom. Granito amarelo é muito bom. E qual a mais longínqua que você já foi? Mais longe, acho que de rocha ornamental, Mato Grosso do Sul. Lá do Calacata, Vaticano, lá do... Fui na pedreira da... não sei se eu vou lembrar o nome do material, mas a pedreira da Guidoni também, lá no Mato Grosso do Sul. Ah, da Guidoni? É. Tinha lá? Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, isso. Porque essa que eu tô falando aqui do Calacata é no Mato Grosso. Tá, ok. Lá eu acho... Agora eu teria que jogar no mapa para eu ver. E também no Ceará, né? A gente tem bastante cliente lá no Ceará. Então, tem as pedreiras de lá também, que eu já tive a oportunidade de ir. Acho que é isso, Ceará. Aí eu teria que jogar no mapa pra ver qual que é mais longe. Não, mas eu tô falando longe, meio do mato, assim. Longe todas são, assim. Assim, né? É meio do mato. Nossa, mais longe. Olha, talvez essa lá da Guidoni, no Mato Grosso do Sul, eu teria que ter meu marido aqui comigo pra me dar uma cola, porque a gente fazia os campos junto, E ele que costuma lembrar dessas coisas melhor que eu. Mas já tive a oportunidade de... mais longe... Não, assim, agora eu lembrei. Mais longe não é de rocha ornamental, mas a gente fez um trabalho no Tocantins para uma empresa de calcário e que lá era longe. A gente fez um trajeto e quando, dependendo do local, nos trabalhos, ou a gente vai com o nosso carro, né, da empresa, ou dependendo a gente ia de avião e alugava um carro, a gente via questão de custo e tal. E lá, especificamente, esse trabalho que a gente fez, e a gente, às vezes, como a gente vai na pedreira, esse trabalho geralmente é em pedreira, a gente faz também a parte de pesquisa ali, mas esses trabalhos geralmente são já existe a pedreira, então você tem um acesso mínimo ali para você chegar, não precisa ser um carro com tração. Né? Igual a gente tem o nosso carro com tração. Às vezes você aluga um carro ali, um carro baixo mesmo para você conseguir chegar, né? E quando a gente ia de avião, geralmente a gente alugava um carro baixo mesmo ali, né? Para chegar. Só que nesse trabalho especificamente, Deus iluminou meu marido e falou assim, olha, eu acho que a gente precisa alugar uma caminhonete. Eu acho que não chega, não. E realmente, a gente foi falar com a empresa, era a primeira vez que a gente fazia serviço para essa empresa, falou assim, olha, realmente, vocês têm que alugar, vocês têm que vir de caminhonete aqui, senão não vai. E aí teve um trajeto que a gente fez e que eles realmente avisaram, falaram, olha, essa estrada você tem que sair com um tanque cheio, não vou lembrar agora as cidades, mas você tem que sair com um tanque cheio, e você fica andando não sei quantos quilômetros sem combustível, você não vai ver nada na sua frente, e você vai chegar... E assim foi. E tinha que levar ainda galão, né? Pra qualquer emergência, não? Não levamos, não. A gente foi de tanque cheio. E foi de tanque cheio. Você já assistiu Breaking Bad?
Ai, não assisti tudo, mas eu assisti uma parte. Você assistiu o episódio que eles ficam... Assisti, acho que só a primeira temporada. Ah, é? É. Esse eu acho que é na segunda, que eles ficam no meio do deserto lá, sem gasolina, sem nada, sem sinal de telefone. Meu Deus. Mas essas cenas são famosas em cortes. Eu já vi essas cenas dos dois, mas eu nunca vi o episódio em si. Os dois lá. Eu nunca tinha assistido Breaking Bad, né? O pessoal falava e eu olhava a cara, assim, daquele cara meio... psicopata, assim, eu falava, assiste essa porcaria, isso deve ser uma porcaria. Cara, fui cair na besteira de assistir um episódiozinho lá, agora eu não tô descansando. Crack. É igual crack, É igual crack. É igual eu vi uma vez já era. Você já viu, já? Ih, 5 vezes. É mesmo, cara? Isso 5 tudo? vezes. Você viu Breaking Bad 5 vezes? 5 vezes. Deixa eu indicar umas séries diferentes aí. Mas aqui, na moral, velho, é um negócio alucinante aqui. Eu tô querendo... Sabe qual parte que eu tô, cara? Aquela que eles estão lá no cartel. Que tá com o cara do Poios lá. No cartel. Aí rapaz, você fica doido pra querer saber a continuação, porque não é possível. Uma das séries mais bem executadas. Esse negócio de campo. Desculpa. E tem uma cena que eles vão lá pro deserto, né? Com o carro deles, pra produzir o material lá. E aí o cara pega um fogo, o cara pega a última água que eles tinham pra apagar o fogo. Acabou, não tinha água nem pra beber. Não tinha água nem pra beber. Eu não gosto de andar sem água, não. Eu gosto, assim, no carro a gente tem o kit, né? Kit sobrevivente, tem que ter, Tem que ter, tá? Um kit sobrevivência, tem que ter um antialérgico ali, por mais que, eu não sou alérgico a nada. Mas deixa um antialérgico ali. É bom, né? Ter uma água, curativo. Você nunca sabe, cara. E ferramentas diversas, né? Tem que Qualquer ter. tipo de ferramenta que você imaginar, o Tá meu marido kit tem, tá Boa. lá no carro. Grande, por que você não trouxe ele aqui? Tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Pois é, e ele tá viajando, inclusive. Tá viajando. É Iago o quê? É Iago Agostini. Agostini, pô. Depois a gente faz outro com a Iago aí, pô. Também acho. E tem uma história engraçada, histórias de campo, né? Veio vindo na memória. No começo, assim, da empresa, a gente fazia campo no Celta. Hoje, graças a Deus, a gente já evoluiu, né? E foi um dos nossos primeiros campos. E aí a gente tava uma pedreira em Minas, e aí a gente era um trajeto muito ruim. Era asfalto mesmo, mas um trajeto horrível. E aí caiu num buraco, teve que trocar o pneu. Aí trocou o pneu, aí continuamos. Quem tava dirigindo? Meu marido. Tá vendo, né? Só mulher que dirige. Homem dirige mal também, tá vendo? Não, dirige bem, mas enfim, era muito buraco na estrada, eram vários carros parados. Aí aí colocamos o step, seguimos. Aí eu assim, vamos. Aí passou num local, eu falei, vamos. Trocar esse step. Vamos consertar o pneu. Não, aí a gente fez. Aí olha só como Deus é bom, né? Aí a gente tava indo, aí a gente errou o caminho, era pra continuar reto e tinha uma rotatória. Isso que a gente passou na rotatória, viu uma borracharia. Eu falei, vamos consertar o pneu. Não vamos seguir viagem, que senão a gente vai atrasar. Eu falei, não vamos. Então tá. Fizemos a rotatória, seguimos viagem. A gente andou, juro pra você, mais uns 2 quilômetros. Furou de novo. Caiu no outro buraco. Aí a gente voltou com o pneu furado, mas olha só, como a gente tinha feito o caminho errado, a gente viu que tinha borracharia lá, senão a gente nem... Aí a gente decidiu, então, voltar, né? Uma manobra arriscada ali, mas voltamos para consertar, enfim, continuar. E já teve episódio esse que eu não estava, de atolar carro, né? E é curioso porque essa última vez foi até um pouco mais tenso, assim. Tava meu marido e uma outra pessoa da equipe acompanhando ele num campo lá no Ceará. E aí ele pegou lá, era uma área que ele ainda não conhecia, então ele pegou lá um acesso que ele não deveria ter pegado. E aí, enfim, atolou. Só que atolou uma Hilux. Aí quando você liga para um guincho, e eu já acionei seguro, só que o que o seguro faz? Ele procura guincho também para mandar. E nisso também eu estava procurando para ajudar ele, já era à noite. Aí ele sem sinal. Então ele tinha que andar, um tanto lá, de onde o carro estava, para tentar me ligar. Aí conseguiu me mandar a localização para eu tentar fazer uma rota para mandar o guincho. E aí você fala, senhor guincho, eu preciso de, né? Meu marido tá com o carro, tô lá assim assado e tal, no local, na localidade tal. Qual carro que é? Uma Hilux. Aí o cara do guincho pensa assim, se uma Hilux atolou, né? Os caras não queriam ir, já era noite e tal. E meu marido passou uma noite lá. Uma noite, porque já era tarde, a cidade, assim, sem condições de ir. E aí, mas aí foi bom, assim, como ele conseguiu, ele foi, a gente viu que tinha uma pedreira ali perto, e aí a gente foi pedir ajuda na pedreira. Perto, sim.
razoável. Ele foi num morador, o cara levou ele de moto, aí chegou lá e aí o pessoal da pedreira que ajudou a desatolar. Mas tem essas histórias assim que acontecem. É legal a gente... Você vai pro campo, você tá sujeito a essas coisas, né? É legal a gente falar disso, porque às vezes o vendedor, né? Ou o próprio empresário, né? O empresário nem tanto, que o empresário pega no chifre do boi, né? As empresas que o empresário não pega, não vai para frente. Mas o pessoal do administrativo, né? Às vezes o cara tira nota, o vendedor, o próprio operador de ponte, que trabalha na indústria, e isso não é demérito nenhum, porque todo mundo tem a sua luta, né? Mas é uma galera que trabalha num ambiente, vamos dizer assim, controlado, né? Um ambiente climatizado, você se dá o luxo de falar, tira a paleta aqui que tá pegando um ar em cima de mim, porque você tá climatizado, meu irmão. Você tá na temperatura ideal, a aguinha tá aqui na ponta, iluminação controlada, tudo certinho. Agora, a galera como a Julieta e toda uma equipe, que eu sou fã dessa galera, que tá aí no meio do mato, cara... Muitas vezes a galera tá a 50, 60 quilômetros, 100 quilômetros da cidade mais próxima. Sim. Às vezes a galera tá a 30 quilômetros subindo um morro que faz medo você tomar um tombo de lá de carro. Se tiver chovendo, não sobe. Não sobe. Uma Hilux, em alguns lugares, não sobe. Não vai. O carro não vai. Um tipo de morro que o carro não sobe. E uma carreta, a galera, né, ficava bolada, choveu, não desceu o bloco, tá faltando material. Você não tem noção do grau de dificuldade. Acho que todo mundo que mexe com pedra, né, especialmente a galera do comercial, tinha que passar por um dia desse para entender a dificuldade. Não tem... são pessoas guerreiras mesmo, homens e mulheres guerreiras. Com certeza, né? Não só a dificuldade, mas tem um risco também a atividade ali. Você se colocar na estrada... fazendo trabalho de campo, entrando no meio do mato. Então, não só de acidente, mas muitas vezes de você estar exposto ao crime. Sim. O cara te roubar ali para arrancar um cordão, para arrancar a sua aliança, né? Para te lascar ali no meio do nada. Ou e não fazer é só maldade. isso. Quem trabalha com topografia utiliza aquele GPS, né? E você fica com a base lá. Então, dependendo do local, você tem que levar alguém para ficar meio que vigiando mesmo a base para o pessoal não roubar. Isso acontece. Porque às vezes tem gente que nem sabe o que é, dependendo do lugar que você tá. É um lugar que as pessoas de fato não têm acesso, né? Então ela nem sabe o que é aquele equipamento ali, porque ela não viu. E tem gente que é de má fé mesmo, né? Julieta, quando a gente abriu esse programa aqui, eu e Serginho, meu sócio, a galera toda aí que foi chegando depois, quando nós abrimos o programa, eu tinha um propósito muito claro. A gente começou a estudar na internet e a gente se deparou com um dado alarmante. A gente fez uma pesquisa, usou o Google Trends, um monte de ferramenta aí. E assim, para resumir, a gente encontrou, por exemplo, uma ordem de grandeza, uma proporcionalidade de 1000 vezes mais menção à palavra porcelanato do que a palavra mármore ou granito ou pedra natural. 1000 vezes mais. Ou seja, tem 1000 vezes mais pessoas produzindo conteúdo para promover o porcelanato do que para promover a pedra natural. E aí, dentre outras coisas, eu percebi uma coisa. Antes desse programa existir, eu falo isso com muito orgulho, salvo engano, se tiver alguma coisa aí que eu não saiba, mas até onde a gente pesquisou, não existia nenhum programa, nenhuma fonte de informação, de conteúdo que pudesse levar para a dona de casa, que está lá em São Paulo, que está lá em Barueri, que quer construir a casa dela, o marmorista, para mostrar esse vídeo, de repente, para um cliente dele, para que a gente pudesse conversar, apresentar argumentos para te explicar assim, por que a sua pedra às vezes é 2 vezes mais cara, é 1 vez mais cara, ou é às vezes até do mesmo preço do porcelanato e você está escolhendo botar porcelanato na sua casa. Às vezes a pedra é 2 vezes mais cara, mas ela é 10 vezes mais resistente. Ela vai entregar 10 vezes... Fora a beleza, né? Fora a beleza, fora o que ela agrega de valor ao seu imóvel. Uma casa, a gente já teve acesso a estudos aqui, uma casa que é feita em pedra natural, ela tem 30%, 40% mais valor do que uma casa feita em ladrilho de azulejo, porcelanato ou outra coisa. Então, dito isso, a gente
essas histórias que você está contando, para você tá como você deu o exemplo lá em Minas, o pessoal não entende o que é pedra ornamental, né? A dona de casa que nunca subiu na pedreira, nunca, né? O máximo que ela fez, às vezes, foi subir no Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro, ou no Cristo Redentor no Corcovado. E ela não tem noção, muitas pessoas. Eu falo isso com respeito, não estou aqui. Ninguém é obrigado a saber de nada, não. Acesso, é lógico, né? não chegou até você, minha querida. Então, para ter uma pedrinha dessa aqui em cima, né, um cristalzinho desse, uma formação rochosa dessa aqui, isso aqui, sabe lá Deus onde estava, no meio de um mato qualquer aí, uma buraca qualquer, e tá aqui hoje. Essa pedra aqui foi extraída de uma pedreira de mármore. E olha como ela é toda branquinha. O cara selecionou uma pedra branca dessa aqui para dar esse tom, para dar essa mensagem. Então, o Pó de Pedra nasceu com essa missão, sabe? De falar desse dia a dia. Por isso que eu provoco, quando eu trago alguém da área de campo aqui, área de mineração, eu provoco em falar as experiências para a galera saber, velho, passa perrengue. Passa dor de cabeça, né? Sofre, se expõe a risco, deixa filho dentro de casa, filha. A gente que como vendedor de marmoraria, passava uma semana por mês aí, em algumas empresas que eu trabalhei, ficava uma semana por mês viajando. Eu já fui em cada croca lá que eu tive medo de morrer, dentro da cidade. Mesmo. Em Salvador, lá eu fui cair dentro de uma buraca, lá fui entrando em rua, daqui a pouco eu tava dentro de uma croca lá, meu irmão, que eu falei, não vou sair vivo daqui. Mas saí, tô aqui. Graças a Deus. Então, assim, muitos ficam por aí. Teve uma pessoa aqui, jamais eu vou revelar quem é, mas também nem sei o nome. Mas teve uma pessoa aí daqui do nosso setor que foi numa pedreira dessa aí, chegou lá, tomou um tiro lá no meio do mato lá. Você soube, né? Sim. Então, essa é a realidade. Para você ter essa pedra linda, lindíssima, revestindo sua casa aí, sua mesa, o seu lavabo, aquele revestimento maravilhoso, lindíssimo que você tem aí, passou por todos nós. É um trabalho que envolve vários tipos de profissionais, né? Várias expertise. Então, tem engenharia, tem geólogo, os profissionais lá da operação, que não é fácil. Quem já acompanhou pedreira, já foi em pedreira, sabe que não é fácil. Então, às vezes, tem gente que não fica ali, fica meia hora no sol, já não sei o que e tal. E os caras o dia inteiro, né? Hoje ainda as condições estão no sentido dos equipamentos, estão mais modernos, então vai melhorando um pouco essas condições operacionais, né? O que é muito bom. Coisa que e eu acho que tende a melhorar cada vez mais. Eu vi uma notícia ontem. Por exemplo. Máquina autônoma. Eu vi uma notícia ontem que a Vale fez um novo acordo com a Caterpillar e com a Sotrec para aumentar a frota de máquinas autônomas, de caminhão autônomo. Então, Julieta, isso é Vale. Agora. Mas vai chegar, pô. Vai chegar e tem que chegar. A tecnologia está aí para servir a gente, mas né? uma coisa já melhorou bastante, né? O cara hoje está numa máquina operacional lá quase incondicionada. Antigamente não era isso, não. E eu já vi máquinas que não tinha, né? Máquinas mais antigas, essas 966 antigas aí, que não tinha, né? Mas agora, pelo menos os que eu tenho visto de alguns 5 anos para cá, são todas climatizadas, né? Os operadores. Fala um trabalho aí, Julieta, que você participou de alguma forma, você ou o seu escritório, seu esposo e tal. Um trabalho que você se orgulha de ter participado, assim, que você acha que fez um trabalho legal ali. É difícil, peraí, eu tenho que pensar. Teve... Eu sei que a gente vai falar, é igual o pai, né? Eu gosto de todos os filhos igual. Mentira, você tem aquele que você tem uma quedinha diferente. Tem jeito não, meu chapa. Eu sei como é que isso funciona, meu amigo. Eu não sei se eu vou lembrar de uma história específica, mas a gente recentemente teve a oportunidade de apresentar um trabalho para a Vale, que não é uma empresa, né, de referência na mineração. Multinacional, das maiores do Brasil. Então, não trabalhamos para a Vale em si, mas para uma empresa que, né, apresentamos um projeto lá. Mas, assim, de modo geral, graças a Deus e a muito trabalho, a gente tem desenvolvido um trabalho muito bom nessa área do gerenciamento do direito minerário, do processo minerário na ANM, tá? E de projetos como um todo. Não perder prazos da entrada... Entrar com recursos, solicitar... E saber o que fazer, porque assim, o que a gente fala em gestão estratégica do seu direito minerário. A gestão estratégica não é só, eu tenho um software que me fala o prazo, ou que me fala isso. Tudo bem, mas o que é gestão estratégica? Você tratar cada processo
de forma diferente, dependendo do objetivo que você quer com aquele processo. Então, é muito comum, no setor de rochas ornamentais, as empresas terem 50, 100, 200 processos, porque elas estão ali em busca de novos materiais, então elas têm ali várias áreas, mas às vezes a empresa não vai licenciar tudo ao mesmo tempo, por uma questão de custo, por uma questão de falta de recurso mesmo, até humano ali, para, né? Ou também por uma questão de mercado. Então, você vai estudando ali os materiais para ver qual que você vai abrir. Aí a feira se aproxima, você quer apresentar um material novo. Então, a gestão estratégica do processo minerário é você tratar cada processo de forma diferente, dependendo do objetivo que você quer atingir com aquele processo. Olha, Julieta, esse aqui eu preciso agilizar para começar a extrair o quanto antes, vamos dar prioridade nisso aqui para a gente conseguir resolver. Ok, o que vamos fazer? Vamos, né, fazer a documentação. A qualidade técnica hoje a qualidade técnica dos projetos hoje é cada vez mais importante. Então, a gente vê os órgãos subindo um pouco a régua no que eles exigem, que as empresas apresentam lá, né, os projetos técnicos e tudo mais. Então, essa parte técnica de fazer um trabalho muito bem feito para você evita exigência. Então, você apresentou um trabalho lá que não está satisfatório, o órgão vai fazer exigência. Aí o técnico analisa, aí ele manda a exigência. Aí tem um prazo para você cumprir. Aí você cumpre, ele vai analisar de novo. Então, isso vai correndo ali no tempo, entendeu? E às vezes você vai perdendo um prazo naquilo. Então, a gente tem muito esse cuidado de fazer essa gestão estratégica, o que eu faço, quando eu faço, que horas eu faço. Esse processo, talvez agora é mais importante que esse outro, né? Ter essa qualidade técnica nos projetos e também diligenciar junto ao órgão. Muito né? bem. Bom, vamos falar das empresas que apoiam o Pó de Pedra aqui, meu querido. Como dizia Fausto Silva, né? Os reclames do Plim Plim. Bom, vamos começar com a nossa querida Pin Academy. Você que é dentista, odontologista, você precisa cuidar dos seus dentes na Pin Academy. Você precisa ir atrás da Pin Academy para buscar aquele curso de aperfeiçoamento que você tanto procura e quer investir para sua clínica. Pin Academy para você com os melhores cursos e treinamentos para você, dentista ou odontologista. Performance Ferramentas Diamantada. Você que é marmorista, você que é indústria, que tem uma marmoraria gigante aí, né, precisa dar vazão à sua produção, precisa produzir os recortados com a melhor delicadeza possível, com aquele corte lindo, maravilhoso, que vai entregar o melhor para a sua clientela. Performance Ferramentas Diamantadas tem o melhor para você. Investe Mais. A Investe Mais cuida da sua grana para você transformar receita em patrimônio. Já pensou em transformar receita em patrimônio? Então você ganha aquele dinheiro, você não sabe o que você vai fazer com isso? A Investe Mais tem produtos interessantíssimos para você fazer essa transformação. Incomil trabalha com você no planejamento e na produção dos equipamentos adequados para você fazer o tratamento dos seus efluentes sólidos. Então, a Incomil vai até você, vai até a sua indústria, vai até a sua mineração, identifica como é que é a sua capacidade operativa ali, qual o tipo de rejeito que você gera, qual o tipo de água ali que você está jogando ali no seu processo, e ela apresenta um projeto, dimensiona e produz os equipamentos para atender a sua necessidade. Você é marmorista, você é indústria, você é mineração, que tem processos produtivos no seu trabalho. Então a Incomil é parceira do Pó de Pedra Podcast. Envelope Mais. Envelopamento de bloco é com Envelope Mais. Você está perdendo tempo se você ainda não trabalha com a Envelope Mais. A Envelope Mais é líder no mercado de envelopamento. Ela vai até você, vai até a sua pedreira ou vai até a sua indústria e prepara o envelopamento de acordo com as normas, com um custo-benefício maravilhoso. E a Envelope Mais é uma queridinha nossa aqui, a nossa primeira parceira, a nossa primeira patrocinadora, está com a gente há um ano, desenvolvendo, crescendo e trazendo muito compromisso para você. Pensou em morar na beira da praia? O Cecilia Tower da A Luxury é um empreendimento novo, empreendimento em alto padrão, que vai se iniciar a partir do próximo ano a construção desse lindíssimo prédio para você que quer ter uma casinha ali, um apartamentozinho bacana em alto padrão na praia, no balneário de Itaipava. Então, toda a comunicação da A Luxury é conosco. Tem o Sofia Palace e tem outro prédio que ainda não chegou o nome para a gente, que está sendo construído também. Bom, esse aqui é um assunto
que muita gente não gosta de falar dele no primeiro momento. Por exemplo, você, Julieta, tem seguro de vida? Meu marido tem. Você tem que ter também, rapaz. A gente tinha um que era nós dois. Aí eu falei, eu quero trocar e fiz um só pra ele. Eu vou direcionar para vocês lá o Gustavo Mairink. Ele que é credenciado da Prudential e outras agências de, né, outras empresas seguradoras. E é um assunto que ninguém gosta de falar dele. Ninguém que está preparado para morrer, né? Ninguém gosta de falar de morte. Mas, na verdade, não é falar de morte. É falar de planejamento. É falar de você se preocupar com as pessoas que você ama. Né? Você vai deixar um ente querido, né? Um familiar. Ou você que precisa planejar, fazer um planejamento sucessório aí. Você tem 2, 3 sócios aí na sua alçada e você precisa de fazer essa sucessão. Adquira e compre um seguro que vai entregar qualidade para você. É um investimento, não é despesa. É você proteger quem você ama. Bom, quem que tá aí agora? Romário Rosa. O Romário Rosa Stones. Ano que vem, ô Julieta, nós vamos inaugurar aqui o Pode Pedra Shop. O Pode Pedra Shop, nós vamos vender produtos de decoração, de arte e pedra também. Essa é a fase 2 do nosso projeto. Que legal. Nós vamos vender pedra pela internet. Essa é uma demanda gigante, é um sonho que a gente tem, é uma necessidade de mercado. A gente precisa vender a pedra pela internet. Então você é nosso querido cliente, estou falando para você. E aí, nós vamos chegar aqui, ó, nos produtos do Romário Rosa Stone. Quer presentear aquela sua sogra que tá bicuda com você, ela não gosta de você, você chega na casa dela, ela fala mal, ela faz bico, ela acha que você vai lá só para filar a boia. Leva um presentinho do Romário Rosa Stones lá e dá para ela essa linda escultura, que essa obra de arte linda e bonita, não é, Julieta? Lindo, fala a verdade. O trabalho dele, né? É muito bonito. E tem outros aí, tem vários. Já falei com o Romário para ele tem renovar cada peça lá na loja. O trabalho dele é maravilhoso. Então, presentei com o Romário Rosa Stone. Em breve, a partir do ano que vem, não vou precisar data não, mas em breve vai estar no Pode Pedra Shop aqui. Você vai poder comprar, a gente vai anunciar, já vai aparecer o QR Code aqui. Você vai, pimba da gorduchinha, comprar esse utensílio para a sua casa. Bom, Casa Boa Vista, você gostou da nossa estrutura aqui, Julieta? Nosso muito prédio? Legal, muito legal, chique. Né? Uhum. Nosso negócio é diferente. Eu fico pedindo um elogio assim, é difícil falar não, mal, mas né? eu elogiei quando eu cheguei, falo a verdade. Foi mesmo, elogiou mesmo. Grande Julieta, já gostei da Julieta, hein, Julieta? Bom, e para finalizar, o MI Holding e Atlas Mármore. A Atlas Mármore tem os melhores produtos para você aí, você que quer construir aquela casa bacana, você quer usar aí um material importado de alto padrão. Aquele material bonito que eles têm verde lá. Pô, ele tem um verde lá, o Lisa. Lindo exclusividade demais. da Atlas Mármore. Então a Atlas Mármore é parceiro nosso aqui do Pode Pedra. Pode ir lá conferir que você vai gostar. Pode conferir que você vai gostar. Muito bem. Esses são nossos parceiros comerciais. Se você quiser se juntar a essa lista de empresas vencedoras aqui, entre em contato com a gente. Bom, já estamos partindo para o final aqui. Julieta, esse nome é bonito, hein? Obrigada. Nome da minha avó. Da sua avó? Isso aí. Foi uma homenagem? Uma homenagem, exatamente. Meu avô chama Breno Abreu. Meu nome cogitou-se. Não vou falar que ia ser, não, porque é uma palavra pesada. O nome do meu avô era Romildão. Mas minha mãe cogitou botar Breno. Mas aí ficou Bruno. Tá bom. Tá bom também. Poderia ter sido Brian. Aí meu pai falou que não ia botar Brian, não, porque ele falou assim: rapaz, negócio de Brian se escreve Brian. O pessoal vai ficar te chamando de Brian, eu vou ficar consertando que é Brian. Aí botou Bruno e resolveu o problema. Pronto. Rapaz, eu passei o meu primário e o meu ginásio inteiro, eu sendo o único Bruno da sala. Aí eu chego aqui na empresa, tem uma porrada de Bruno aí. Bruno Cabral, é o outro Bruno lá, é Bruno não sei da onde. Bom, Julieta, então assim, em resumo, pra gente ir finalmente aqui. O que o cara tem que fazer para andar na linha ali, para não ficar devendo nada à União, para não ter problema com a União, no quesito exploração minerária? A primeira coisa, então, é ver se aquela área está livre, né? E aí a gente segue os trâmites lá na ANM. Então, assim, de uma forma bem resumida, você precisa de um documento que autorize a extração. Mas, assim, voltando um pouco, né? Não vou resumir tanto. Fica à vontade. Quando a gente fala antes da extração mineral, a gente tem que falar em pesquisa mineral. Então, quando a gente faz o que é mais comum, que as pessoas conhecem mais, que é o requerimento de pesquisa, a União te dá ali a autorização para você realizar a pesquisa.
E ao final dessa fase de pesquisa, você tem que apresentar ali aqueles dados da pesquisa que você fez, né? O que acontece no nosso setor hoje é que, igual eu falei, diferente, a rocha ornamental é diferente dos outros setores da mineração, né? É muito particular, as coisas são muito características, né? Então, antes de terminar essa fase de pesquisa, que geralmente são uns 2 anos, a pessoa já quer ter a documentação para extrair. Então, considerando que ela está nesse regime, né, da autorização de pesquisa, ela tem que ir atrás de um documento que chama Guia de Utilização, que você precisa fazer esse requerimento lá junto ao órgão, paga a taxa, apresenta o projeto técnico. Aí nesse ponto você que já comanda nesse ponto, desde o requerimento. É? Julieta, tem aqui uma área, ou não precisa ser nem uma área livre. Você, por exemplo, quer comprar a área de alguém. Fala, olha, tem um processo aqui e eu quero comprar esse processo para eu começar a trabalhar. Você vai procurar a gente e a gente vai fazer todo esse trâmite, toda essa orientação. Para fazer a transferência, né? Ou a transferência, ou começar um requerimento do zero. Então, basicamente, na NM hoje, o setor tem trabalhado com a guia de utilização, mas futuramente, quando o processo, né, vai andando, você chega na concessão de lavra, né, mas hoje o setor basicamente trabalha com a guia de utilização e a parte do licenciamento ambiental que a gente desenvolve também lá na empresa, né? E aí, a gente tem também, vê ali uma questão na prefeitura de você ter seu alvará de funcionamento, mas basicamente, você tendo a guia de utilização e a sua licença ambiental, você consegue iniciar aí a sua extração. Isso falando de uma forma resumida. E é importante esse trabalho de acompanhar. Então, o que eu vejo acontecer muito, Bruno, já vi acontecer bastante, é o profissional, é o minerador, ele ter a guia de utilização, ter a licença ambiental e achar que não precisa fazer mais nada. Mas você ter uma pedreira, você ter uma extração, você contrai ali algumas obrigações. Você tem um carro, você tem que pagar o IPVA, licenciamento todo ano, né? Então, você ter um título, ter uma extração, você tem também obrigações e que você tem que cumprir, você tem que prestar conta para a União. Então, existem declarações mensais, declarações anuais que você tem que fazer, projetos que você tem que ter no seu empreendimento. Falando assim, basicamente de ANM e meio ambiente. Aí, quando você vai ver uma licença ambiental, você vai ver que lá tem o que a gente chama de condicionantes, que é o que você tem que cumprir para manter aquela licença em dia. Então, você falou a questão dos resíduos, né? Tem parceiro aqui que trata com a questão de resíduo de efluente. Então, você fazer o controle desses resíduos, a destinação correta. Se você tem uma área de reserva legal, você manter essa área. Então, não é só ter a documentação, e eu vejo algumas pessoas caírem nesse erro. Não é só, consegui a guia, consegui a licença, agora não preciso mais nada. Nada disso. Você tem que continuar, porque você vai ter coisas a cumprir, obrigações a cumprir nesse meio tempo e também renovar esses documentos. Então, a licença ambiental não é para sempre. Você tem que renovar ela, né? Ela vem ali, dependendo do estado, com prazo de 4, 10 anos, mas você tem que, por exemplo, fazer a renovação dessa licença. Agora, Julieta, eu confesso que eu não tenho o dado oficial disso, mas eu já conversei aqui mesmo, né, com várias pessoas da área de mineração. Tem vários programas que você pode assistir aí também, depois até para ajudar nós. Mas tem um dado aí que é até um pouco alarmante. São pouquíssimas as pedreiras em atividade hoje que estão com um documento com alvará final de... Com a concessão de lavra. Concessão isso de aí lavra. É preocupante mesmo. Isso é preocupante. Por que isso? O problema está no extrator ou o Estado que gera burocracia para o cara estar sempre devendo ao Estado aí? O problema... Eu não acho que o problema é só problemas complexos, eles têm causas diferentes, não é só uma causa, né? Então, a gente já começa quando a gente vai ver a própria legislação. Eu não vou entrar no mérito se eu acho boa, se eu acho ruim, etc. Mas você não pode entrar, não? Posso, mas eu acho que fica um pouco, assim, vai estender, eu acho que para outros assuntos. Mas, assim, só para concluir essa parte. Mas, assim, independente se é bom ou se é ruim, existe um trâmite a ser cumprido, que demanda um prazo, né? Então, aí a legislação já traz para a gente um prazo lá que a gente tem que cumprir, que já é um tempo lá a se cumprir, né? Tem também o fator que influencia muito, que é a questão de pouca mão de obra. Na NM hoje sofre um problema muito grande com mão de obra, né? Mas teve até ano passado eu ouço recentemente. Nisso. Não, isso é sempre. Desde que eu estou no setor há 12 anos,
existe esse problema, tá? De falta de mão de obra. Então, eu conheço processo que está parado há 15, 20 anos. Que o cara apresentou um relatório de pesquisa, a ANM demorou 20 anos para analisar. É porque a pessoa também não tinha tanto interesse ali, então para ela ficar parado ali, naquele processo específico, não era um problema tão grande, né? Mas quando você tem interesse na área e você enfrentar um prazo de 20 anos para um órgão analisar um pedido, é uma coisa absurda, né? Mas então a gente tem esse problema estrutural do órgão também, de falta de mão de obra lá, né, de profissionais e tal. Quem está lá, né? Conheço muitos servidores que fazem um trabalho excelente considerando o que eles têm em mãos, né? Às vezes não tem recurso, então é um problema assim que vem. A legislação tem um rito a se seguir, que você tem que seguir, então aquilo já demanda um prazo. A gente tem poucos profissionais, então, por exemplo, hoje em Minas Gerais, existe só uma pessoa que analisa a cessão, que é a transferência. Então, imagina quantos processos, eu não sei aqui de cabeça, mas muitos processos em Minas Gerais. É um dos estados que tem mais processos, Minas Gerais e Pará. Não é à toa que se chama Minas, né? Exatamente. Então, só que só tem, imagina, uma pessoa para analisar todos os pedidos de transferência. Então, imagina quantas pessoas estão aí vendendo e comprando área, e aí eu faço um contrato, essa pessoa tem que analisar. Vamos supor, você está vendendo uma área sua. Quem está lá tem que analisar se quem assinou tinha poderes para assinar, né? O órgão não pode aprovar algo que o Bruno assinou, mas o sócio dele também tinha que ter assinado, por exemplo, né? Então, olha só que loucura ter apenas uma pessoa para fazer esse tipo de análise. Então, é alarmante. Sim, tem também esse problema, tá? E agora, com relação ao minerador, é difícil a gente falar sem conhecer o caso concreto, né? Mas, em alguns casos, a gente pode tentar, sim, agilizar, né? Principalmente diligenciando, que é indo lá, tentando conversar, ou que seja através de um e-mail e tal, para tentar agilizar o que for possível ali dentro do órgão. Tem um problema, a gente falou que não ia falar de problema, mas não tem como a gente não abordar determinados assuntos. Não, foi naquela hora, né? Só. Falei, vamos falar da coisa boa. Agora vamos falar do problema de novo. Tem um problema que, na época, em 2018... teve o novo regulamento do Código de Mineração. Até o Vitor Ataíde falou um pouco no podcast que ele teve aqui, que eu ouvi o podcast, né, que ele fez aqui com vocês. Então, veio essa regra que essa guia de utilização, ela tem o prazo de 3 anos, prorrogável por mais 3. E aí, antes, não se tinha um limite de quantas vezes você podia prorrogar a guia. Só que colocaram essa limitação. E desde o começo, que eu faço também essa coisa de falar de pedra de uma maneira mais leve, é uma coisa muito legal, porque é o que eu tento trazer nas minhas redes sociais falando do direito da mineração, né? Trazer de uma forma que eu chamo descomplicada, né? Trazendo a coisa na prática de uma maneira mais descomplicada, porque era um conhecimento que poucas pessoas tinham acesso, né? E eu tento fazer um trabalho para trazer mais acesso também a esse tipo de conhecimento, né? Através do meu trabalho na internet. E eu lembro que na época, quando saiu essa norma, eu já falei, gente, isso daqui a 10 anos vai dar muito problema. E é o que está acontecendo agora. Então, quer dizer, o setor hoje trabalha basicamente com guia de utilização, só que essas guias estão vencendo, você consegue só uma prorrogação. A ANM não analisa o seu pedido de concessão de lavra. Eu lido com vários processos nessa fase, tá? Já estão avançados. Já tem a licença ambiental, porque a sua concessão de lavra ela só sai se você tiver pelo menos a licença de instalação, né? Só que a gente tenta diligenciar, né? Correr atrás, enfim, para tentar agilizar. Mas, de fato, existe uma falta de mão de obra no órgão, é uma falta tem poucos profissionais lá, e, de fato, tem essa demora. Então, isso está sendo um gargalo muito grande. Mas isso não acaba empurrando o minerador para a clandestinidade? Porque o cara não quer ser clandestino, o cara não quer fazer nada ilegal. E eu não estou defendendo nada ilegal aqui. Não põe a minha palavra. Mas o cara, às vezes, assume um compromisso ali, ele precisa também apurar resultado, aí o cara é empurrado
a operar de maneira clandestina. Não vou usar o termo clandestino. Às vezes, porque isso está totalmente errado. Eu tô falando maneira assim, irregular, talvez. De maneira irregular. Ele queria estar regular. Aí, faltou aquele documentinho aqui, um negocinho aqui. Ele tem, mas não tem, né? Tem, mas falta aí, como você falou, o processo que fica parado esperando uma análise. E ele já entrou, ele já pagou a taxa, ele já desembolou. E ele tem pressa, né? Isso não trava o desenvolvimento do Brasil? Com certeza, sem dúvida. E quando a gente fala de gestão estratégica do direito minerário, mas o que acontece também aí, que é um pouco também dos mineradores, ou enfim, do setor, vou colocar do setor. Às vezes, a pessoa ela só quer encarar o problema quando o problema está ali na cara dela, que não tem como ela ignorar. Entendi. Sendo que algumas coisas, talvez, ela poderia ter visto antes. Perfeito. Olha, daqui 3 anos, a minha guia vai vencer e não tem como eu renovar mais. Julieta, daqui 3 anos, gente. 3 anos passa assim, ó. Então, o que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer com uma certa antecedência para eu não ter esse problema na frente. Às vezes, eu posso fazer tudo e eu ainda vou ter o problema. Isso acontece também, tá? Mas, eu, pelo menos na minha vida, eu encaro as coisas assim. O que está nas minhas mãos? O que está no meu alcance? O que é de terceira, infelizmente, a gente faz o que a gente pode, mas se depende do outro, depende do outro. Mas o que está na minha mão aqui agora, para que eu possa tentar adiantar esse prazo? Então, por exemplo, depois que a gente aprova, a ANM aprova o relatório de pesquisa, eu tenho um ano para apresentar o meu requerimento de lavra para eu ter minha concessão de lavra, que é o documento final, digamos assim. Mas será que eu preciso esperar 1 ano para apresentar? 1 ano é meu prazo máximo. Será que eu não posso adiantar isso, não? Eu tenho de 0 dias a 1 ano. Então, eu talvez consiga adiantar algumas coisas para eu também demonstrar para o órgão, porque por mais que a gente tenha que chegar no limite de entrar, por exemplo, com um mandado de segurança para forçar o órgão a analisar o seu processo, é importante eu ter demonstrado lá no meu processo que eu tomei todas as medidas que estavam ao meu alcance para que eu chegasse naquele objetivo, né? Então, quando a gente fala de gestão estratégica, não é só... aliás, reformulando a frase, quando a gente fala de gestão estratégica, é também você olhar no longo prazo, igual, né? Não só eu, né? As pessoas que trabalham com isso, né? Quando veio essa norma lá em 2018, falou, gente, isso daqui, a gente sabe como as coisas funcionam nesse país, entendeu? Isso daqui, uma hora ou outra, vai dar problema e está dando problema agora, né? Então, qual que é o meu papel também como consultora, né? É eu olhar esse problema, tentar antecipar isso, o que eu posso fazer agora para que eu não fique com a corda no pescoço lá na frente, no sentido assim, para a operação ou trabalho de forma irregular, né? Então, a gente tenta trabalhar dessa forma para não chegar no limite, no extremo, que é uma situação, é revoltante você ver a pessoa, olha, é só uma renovação de um documento que eu preciso, está tudo aqui, a taxa está paga, o projeto está aqui, mas não tem gente para analisar. E você está com a sua operação montada. Não, é revoltante. Você está com a sua operação montada, investimento, gente trabalhando para você, né? A sua responsabilidade não é só você, são as pessoas que estão lá trabalhando para você, né? Então a gente sofre sim um problema, a gente não pode ignorar esse problema que a gente tem, né, no setor, mas a gente, pelo menos lá na empresa, tenta trabalhar de forma a evitar o máximo que a gente consegue situações assim. Muito bem. Julieta Calegari, ela que é engenheira de Minas, consultora na área de direito minerário, tem uma empresa, ela e o esposo e uma renca de funcionário ali, que trabalha pesado a parte documental estruturante. Quer abrir uma pedreira? Não comece essa atividade sem procurar um profissional. Isso aí. Como diz aquela velho meme da internet, não entra sem a ajuda do profissional, não. Não mexe com esse negócio sem a ajuda do profissional, não. Julieta, eu acho que a gente conversou bem aqui, deu pra gente desenvolver bem o tema, né, o assunto. Para nós é uma honra. Você tá aqui, enquanto a internet for internet, esse conteúdo tá aqui eternamente, né, para consultas futuras. Daqui a alguns anos a gente vai olhar, poxa, que legal, no dia tal a gente estava lá em 2025 gravando, falando sobre direito, agora resolveu. Nós voltamos em Flávio Bolsonaro e agora tem 500 agentes a mais, tem 10 mil novos funcionários da ANM. Ou então o Lula ganhou de novo e agora tudo é festa. Tem um monte de gente para analisar. Bom, é por isso que é importante a gente se posicionar politicamente, a gente conhecer o cenário político também, isso passa pela política, isso passa por um setor forte, essa é uma outra briga que a gente tem aqui, né?
a gente está fazendo esse programa aqui para levar um conhecimento, para gerar uma visibilidade, uma força para o setor. Com certeza. E às vezes, a gente não cita nome aqui, que nem precisa disso, eu não tenho também nem nome para citar, para falar a verdade. Mas a gente vê que às vezes alguns personagens do setor não entendem o tamanho da importância da gente ter um canal de comunicação como esse, né? Para a gente debater esses temas, para a gente tratar esses assuntos, para a gente registrar aqui, vai que um agente da ANM resolve assistir aqui esse programa e se sensibiliza, um político, um governante, né? Pessoas que querem o bem do Brasil. Enquanto a gente estiver aqui, é daqui que a gente leva o alimento para casa, é daqui que a gente sustenta os nossos filhos. Com certeza. E a gente vai lutar sempre por esse setor lindo e maravilhoso. Agora, nem tudo é só tristeza, não. Tem muita coisa boa, tem muita gente trabalhando regular, certinho, as coisas fluem. Muito. Tem muitas empresas sérias aí também. E até um estigma do setor, essa questão da irregularidade, né? E é uma coisa que eu acho um pouco injusta, porque, pelo menos assim, dos que eu conheço, é assim, eu hoje, principalmente porque eu trabalho com a parte de regularização, ninguém trabalhando irregular. Entendeu? Ninguém trabalhando irregular. Que eu conheço hoje, sim, tá? Sim. Assim, então existe uma preocupação, de fato, das empresas andarem na linha, né? Não, todo mundo quer andar na linha, ninguém quer andar irregular. Mas assim, existe um estigma assim do setor, sabe? Quando você vai ver que o pessoal trabalha assim, trabalha assado. Rapaz, quando... Existe isso, mas eu acho injusto, sabe? O pessoal quer fazer as coisas certas. Quando a fiscalização apertou e começaram a limitar a pesagem de balança aí dos blocos, eu estava no setor há muitos anos e ouvi a galera dizer, agora o setor vai quebrar, e não quebrou, né? Quando veio a mudança também, só pode um bloco por carreta, alguma coisa assim, agora eu não lembro agora. O setor vai quebrar, não quebrou, tá aí. Quando mudou a legislação, obrigando o pessoal, me lembro até que a comoção foi um acidente gravíssimo que aconteceu, de chapas que caíram em cima de um pessoal que estava vindo de uma festa de dança, pessoal, acho que Domingos Martins ou Santa Teresa, alguma coisa assim, Santa Maria de Jetibá. Aí teve um acidente na BR que matou muitas pessoas, não sei se foi 30 ou 40 pessoas. Aí veio a nova lei de fazer a pinagem, né, na balança, fazer a pinagem da amarração lá. Não, o setor vai acabar. E não acabou. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos operantes, nós estamos ativos, nós estamos... É um setor muito resiliente, que só para você ver, quando você conversa assim com outras pessoas de outros setores, você fala assim, o pessoal da rocha ornamental tem empresa que tem 100, 200 processos. Porque o pessoal está sempre atrás de coisa nova. Você vê, o pessoal sai daqui, vai para outros estados, porque hoje é muito comum, né? A gente pode fazer um exercício imaginativo aí. Olha, hoje é muito comum essa pedra veio lá do Ceará. Gente, hoje isso é comum, né? A mineração já existia lá, né? Não é que a gente que levou a mineração, não é nada disso. Mas, assim, as empresas daqui e para Nordeste, né? Para Centro-Oeste. Então, é um setor resiliente que corre atrás, está sempre em busca de melhoria, então... Não, a gente tem muito o que comemorar, mas é importante a gente botar luz nesse processo. E você que é curioso do assunto, ou você que tem uma pedra aí que você não sabe o que fazer com ela, procure um especialista para tomar conta disso. Bom, quero agradecer mais uma vez a simpatia da presença da Julieta Calegari aqui conosco, falando sobre regularização de pedreira, regularização de rochas ornamentais, planejamento de lavra, uma porção de coisa legal que nós falamos aqui. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Se você está assistindo, ouvindo minhas palavras, é sinal que você assistiu até o final. Então, eu te agradeço mais uma vez por isso e reforço o pedido para você seguir o nosso canal no YouTube aqui. É uma ação muito simples, você não leva 3 segundos para fazer. E não custa nada, né, Brunão? Custa nada, você não paga R$1 para fazer isso. Tá fazendo aqui com uma boa vontade para você, com todo carinho. É isso aí. Dá essa retribuição para nós, que ela é valiosa. Quando eu não era youtuber ainda, e eu vi a galera de podcast pedindo like, né? Eu ficava falando assim, essa galera fica mendigando like aí, que troço feio, o cara já tem um canal grande, mas, velho, não, velho. É porque o próprio YouTube, ele manda relatório pra gente. Pasme você, 80% dos nossos telespectadores aqui não seguem o canal, porque às vezes esquece mesmo. Sim. Esquece de seguir. Então,
Dá o joinha aí, ativa o sininho, igual o Samuel falou. Segue a gente, custa nada. Segue a gente também nas demais plataformas. Nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no Kawaii, nós estamos... Estamos aqui, eu, Bruno Cabral, o Jorge, tem uma galera grande aí, Orlandinho. Do Colé Colé, lembra do Colé Colé? Orlandinho das Candongas, esse cara é o cara. E se inscreve aí, galera, por favor. Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a Juliana, já mandei um abraço pra todo mundo lá. Volte mais vezes, Juliana, e agora você vai falar o nosso lema comigo, né? Posso? Já tá encerrando? Pô, tá encerrando, vai encerrar agora. Você quer falar? Pode falar. Posso falar? Não, eu só quero vender meu peixe aqui nos finalmente, só pra, né? Ah, não, aí você tem que pagar, você tem que passar no financeiro tem que primeiro. vender? O Panetone não paga? Aqui, ela chegou falando que o Panetone é lembrancinha. Agora ela quer pagar o patrocínio. Ai, brincadeira, bom, pode né? falar, brincando com você. Não, só falar mesmo mais do nosso trabalho, né? Como você falou, tem empresa de consultoria, a Urbi Minas. Eu também desenvolvo um trabalho na internet há muitos anos, desde 2018, falando sobre processo minerário, @direito da mineração. Então, também tem produtos online e tal. Tenho mais de 1.000 alunos. Que beleza. Tenho mais de 1.000 alunos. Então seus alunos estão aqui. Eles vão assistir quando... E deixa o comentário aqui. Todos os meus alunos. Então, pro Bruno ver que valeu a pena, né? Quem for aluno ou me acompanha lá no Direito da Mineração, deixa um comentário e fala assim, vim pelo Direito da Mineração, que o Bruno vai saber quando for no ar. Muito bom. Né? E depois nós vamos botar também o nosso... É porque é o seguinte, Julieta, esse ano, a gente até precisa saber, né? Essa vida de YouTube não é fácil, não. E ainda mais programa diário, como a gente faz aqui. Dá muito trabalho mesmo. O que acontece? A gente trabalhou esse ano formando audiência, né? Sim. Graças a Deus, a gente já tá com mais de 500 mil de views no Instagram nos últimos 60 dias. Nós já estamos com mais de 250 mil visualizações no YouTube. É difícil pra caramba. O canal já tá monetizando. Só que quando você faz o ao vivo, aí você consegue liberar algumas ferramentas. Por exemplo, de repente seus alunos estariam assim... Aqui tá saindo como ao vivo, porque a gente programa como ao vivo. Sim, entendi. Mas tem o ao vivo mesmo, que a gente tá falando em tempo real ali. A live, né? A live, exatamente. Aí a live, aí tem alguns recursos, por exemplo, você ativa lá, o cara manda o superchat, aí o cara manda o Pix pra fazer uma pergunta. Igual nesses outros, eu já vi em outros podcasts. Isso aí. A gente tem um programa que a gente faz ao vivo aqui, que é o piloto nosso, pra gente ajustar tudo, que é o Pó de Pedra Fé, que vai ao ar às quartas-feiras. A gente convida um religioso, alguém, para falar de espiritualidade, inclusive também para explicar para você. A gente entendeu, para a gente fazer um programa diário, ô Julieta, se a gente ficasse falando só de pedra aqui, ia ser um assunto muito maçante, ia ser uma coisa assim, que ia esgotar rápido. Por mais que tem muito assunto de pedra, mas a gente dividiu por temas. Então a gente tem o Pó de Pedra Jurídico, a gente tem o Pó de Pedra Política, a gente tem o Pó de Pedra Arquitetos do Brasil, Pó de Pedra Saúde. Aos sábados é o Pó de Pedra Agro, que a gente conversa com a galera do agro. Então a gente fez vários nichos de mercado, porque no final das contas, todos esses nichos que eu falei e outros que eu não citei aqui, que estão na nossa programação, consomem pedra. Afinal de contas, a galera consome pedra, né? E aí, qual que é a nossa intenção? É atingir esse público justamente para que a comunicação da pedra fure a bolha, né? Por exemplo, a gente tem vários programas aqui, e eu entendo, isso não é uma crítica, é uma constatação. Quando você pegou para conhecer o canal, você assistiu o quê? Um cara falando de direito minerário, uma pessoa conhecida. E é natural. O cara que é de saúde, ele não vai vir direto... Ele pode assistir esse programa aqui por tabela. Mas ele vai, de repente, no Saúde. E no Saúde a gente encontra uma brechinha para vender o nosso peixe, falar de pedra, né? Falar do Romário Rosa, falar dos artesanatos. Daqui a pouco a gente quer lançar uma plataforma para a gente vender chapa para o marmorista também no online. Porque às vezes tem um lote lá de 10 chapinhas que o cara quer desovar aquilo, o cara nem sabe. O cliente não chega nisso. Então a gente vai criar uma estratégia. Estratégias comerciais que o mercado já utiliza para outros, né? Mas quando o pessoal fala em vender internet, aí o pessoal tá pensando que é vender no Zap. Isso, a venda de Zap já acontece. Venda no site, já tem lá. O cara tem Mobgram, tem tudo. Agora, a venda mesmo... Estratégica, estruturada, usando as ferramentas de gatilhos aqui, que a internet inteira usa, isso não tem. Nós vamos implementar. Isso é um processo. Legal. Então, assim, é uma construção
E aí, ano que vem, a gente vai estruturar para a gente ter mais programas na live, né? Então, na live a gente consegue falar. E falando de projetos para o futuro também, só concluindo também essa parte de vender meu peixe, a gente também, da mesma forma que lá atrás eu vi essa oportunidade do mercado de trabalhar com consultoria, essa parte de direito da mineração, hoje a gente vê uma carência no mercado na parte de qualidade técnica para testes e análises, por exemplo. Então, teve essa questão recente, você deve ter trazido gente aqui para falar da questão da taxação, né, dos materiais lá nos Estados Unidos. Trouxe algumas pessoas. Trouxe um tributarista, trouxe um cara de mercado, Diogo França, que falou da percepção de mercado lá, trouxe um analista político, uma renca de pessoas aí. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho que... porque tem muitos materiais que são vendidos como granito, mas a gente sabe que não é um granito, ele é geologicamente outro material. Só que internamente aqui não fazia diferença, né? Só que começou a fazer. Exatamente. Só que agora tirou, né? Tirou, né? Do granito também? Tirou. Se não me engano, tirou. Tem que confirmar. Confirmar, mas tirou. Eu achei que tinha tirado só do café. Do granito eu não sabia que tinha tirado, não. Não, parece que tirou sim. Parece que sim, não tenho certeza. Mas independente, assim, a gente fez trabalhos de reclassificar esse material. Eu entendi, né? Que era o correto, era o justo. De fazer análise petrográfica, e a gente tá montando uma estrutura para fazer também testes, por exemplo. Você quer testar uma resina num material hoje. Quem que você procura para fazer esse teste? Não existe. Pelo menos eu não conheço, tá? Uma empresa que você vai contratar e falar, Julieta, eu preciso testar porque... Porque não tem laboratório, não tem conhecimento químico e técnico. E é isso que a gente está desenvolvendo tem lá também. Em São Paulo, no Falcão Bauer, tem uma galera aí. E é isso que a gente está desenvolvendo também, essa parte também de testes e análises. Olha, eu quero fazer, às vezes, dependendo, o seu cliente às vezes pede uma especificação, dependendo da aplicação do material, de manchamento, por exemplo, um material que você vai ser aplicado num ambiente de cozinha, área gourmet, etc. Então, não existe, pelo menos eu não conheço, né? Existe uma empresa hoje que você vai procurar para fazer esse tipo de análise com um rigor mais técnico, sem ser no como é que fala, gente, o termo? Esqueci o termo agora. Tentativa e erro, sabe? Muitas coisas hoje ainda é tentativa e erro. Então, a gente tá com um projeto para o futuro, e futuramente a gente pode falar disso também, de trazer uma coisa mais técnica, assim, nessa área, entendeu? De análise de material, de teste e tal, que a gente vê que é uma demanda que existe. Aí nós temos mercado. O Pod Pedra Business Show, que você pode estar com a gente aqui. Aí a gente tem um kit media aí que a gente desembola e traz aqui pra gente promover o seu negócio. Bom, pessoal, mais uma vez, gratidão eterna a vocês. E, como eu ia dizendo, a Julieta aqui, nós temos um lema, que ela vai falar comigo agora. Não vai não, Orlandinho? E muito obrigada, foi minha última fala. Muito obrigada pelo convite, estou realmente muito honrado. Me senti muito chique. Eu falei, fui convidada para um podcast, estou chique, né? Mas você é muito chique, filha. Então, muito obrigada mesmo. Desejo todo sucesso para vocês. Pra que Deus nós, abençoe. Obrigado, tá obrigado. bom? E esse programa tá indo ao ar no finalzinho do ano, então já desejo também para sua audiência aí, pessoal que veio por causa de você, um beijão e Feliz Natal. Que Jesus nasça nos nossos corações. Natal é Jesus. Natal não é presentinho de coisa, não. E um ano novo abençoado para nós. Topem. Bom, falar de pedra ficou mais... Leve. Mais leve. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau.